Tim emendou Vale Tudo com Telefone, Descobridor dos Sete Mares, Do Leme ao Pontal e uma sequência arrasadora de hits, com o público cantando junto do início ao fim e dançando sem parar. No final, com cabeça feita, o pessoal das escolas de samba foi acometido da síndrome de Tim Maia e não apareceu. Mas um gari da Conlurb e uma bela mulata subiram ao palco e beijaram Tim nas bochechas, sob aplausos. O gari foi convidado publicamente para trabalhar na sua equipe, e a mulata, em particular, sabe Deus para quê. Antes de sair, Tim fez questão de explicar no microfone que não tinha preconceito, mas ganhar beijo do negão da Conlurb é demais. Não resistiu e emendou com uma piada racista que atribuiu a um ator negro e gozador. É como diz o meu amigo Pitanga, somos todos irmãos, mas eu não vim no mesmo porão que eles não. O público multirracial estourou numa gargalhada coletiva. Tim saiu ovacionado do palco e todo mundo começou a voltar para casa feliz e cantando. Menos Tim, que encontrou 2 corvos esperando por ele no camarim para lhe entregar um mandado de arresto, assinado pela juíza Luísa Cristina Botrel de Souza, confiscando 50% da bilheteria para Neuza da Silva Costa, que havia ganho na justiça a parceria de réu confesso. A história estava completando 13 anos, com Tim evitando cantar a música para não dar esse gosto à sua parceira, mas não conseguindo escapar da mão comprida da justiça e do bico dos corvos. Com a história nos jornais, Tim comentou: a advogada da dona Neuza me ligou e disse, inclusive, que gostou muito do show, que é minha fã. É mole. Imagina se ela não gostasse de mim. Na semana seguinte, foi ao ar o especial da TV Globo com os melhores momentos de música e de comédia do Hotel Nacional e da Apoteose e um novo aforismo maia. A coisa que mais odeio é a hipocrisia. É a mentira da mentira. Contrastando com seu espírito de comediante e seu humor implacável, Tim não gostava de concorrência nessa área, principalmente quando era dele que riam. Ficou furioso quando soube que Bussunda o imitava no show Os Leopoldos, um grande sucesso da trupe de humoristas do Caceta e Planeta no Teatro Ipanema. Bussunda, de cara preta e peruca Black Power, com um travesseiro na barriga, cantava o hilariante funk machista Mãe é Mãe, imitando Tim. Mãe é mãe, paca é paca, mulher é tudo vaca. Como o grupo tinha 2 negros, um judeu, um nordestino, um gordo judeu comunista e, diz a lenda, um gay, o humor dos cacetas ficava à vontade para atropelar a correção política e não poupava ninguém, muito menos o incorretíssimo Tim Maia. Mal começava a cantar, Bussunda perguntava se alguém tinha um espelho e uma gilete, porque ele precisava ir ao camarim, pentear o cabelo e fazer a barba. O público estourava de rir. Voltava esfregando o nariz, cantava mais uma frase, reclamava do som e saía para fazer pipi. Cantava mais um pouco, dava um novo esporro no som e ia ao camarim assinar um cheque. O público ria sem parar, mas Tim não achou a menor graça e foi para os jornais. Ameaçou processar a turma por racismo, porque o LP deles se chamava Preto com um Buraco no Meio. Mas não ficaria só na esfera judicial. Anunciou que seu novo disco se chamaria Branco com um Buraco na Testa e improvisou para os repórteres um furibundo rap anti-Bussunda com a facilidade que as rimas ofereciam. Os rapazes do Caceta, todos fãs ardorosos de Tim, não só pela música, mas pela doideira e o humor incorretíssimo, se surpreenderam com a sua reação. Bussunda explicou que não fazia nada mais do que repetir as brincadeiras do Tim durante os seus shows, que ele não perdia. Já havia apresentações em que ele escancarava muito mais, explicou Bussunda. Ele tem todo o direito de me processar, mas fico muito triste porque admiro o Tim à beça. A recíproca não era verdadeira.
Se ele fosse uma Cláudia Raia, uma Luísa Brunet ou uma Xuxa, tudo bem, mas aquele gordão não dá. Não sei porque ele bota travesseiro na barriga para me imitar. Além de racismo, Tim acusava os cacetas de querer ganhar dinheiro às suas custas e de tentar ocupar o seu espaço. Impossível, contestou Hubert. No enorme espaço do Tim cabem ele, o Ed Mota, o Bussunda e muito mais. Novos aborrecimentos aguardavam Tim no fim de agosto de 89. Quando chegou a Seroma para o ensaio, ficou sabendo por Piau que o caseiro tinha sido levado pela polícia com uma sacola de maconha e explodiu. Meu bagulho! Ladrão filho da puta! O caseiro conhecia o Garrasta Azul onde Tim guardava seus estoques e começaram um próspero comércio paralelo com a garotada das vizinhanças. Denunciado, levou um fragoroso da polícia e foi algemado para a delegacia, onde disse a verdade, ou parte dela. A maconha era de Tim. Manchete dos jornais populares no dia seguinte. Tim se escafedeu. Por sorte, tinha um show marcado em Salvador e pela primeira vez na vida foi feliz para o aeroporto. No Rio, a chapa estava quente. Tim achava que estava carregado, ou pior, magnetizado. Assim que chegou ao hotel da Bahia, enquanto esperava para se registrar, sentou em uma cadeira no lobby e ela desabou, fazendo um barulhão e provocando uma chuva de palavrões. Tá vendo, Piali? Os Santos da Bahia me jogaram no chão, meu irmão. Os Santos são foda. Quando chegou ao quarto e ligou a televisão, Tim ouviu um estrondo e deu um grito. O aparelho começou a feder a queimado e a soltar uma fumaceira preta. Estava mesmo carregado. Tim fez questão de mudar de quarto. Eu também estava em Salvador para fazer entrevistas e pesquisas para uma biografia de Glauber Rocha e estava hospedado no Hotel da Bahia, mas nem sabia que o Tim estava na área. Recebi com grande alegria um telefonema com a voz de Viludo, convidando para o show e para uma visita a seu quarto. Fui e levei minha câmera de vídeo e uma jovem amiga, jornalista iniciante e fã de Tim Maia, excitadíssima pelo encontro com seu ídolo. A baianinha era mesmo uma teteia de morena e Tim ficou louco. Rodei a câmera, ela perguntava e ele respondia sorridente e galanteador. Só barbaridade. O ponto alto foi o elogio à qualidade da maconha baiana, parodiando a voz grave e o dengo viril de Dorival Caymmi, revirando os olhos e celebrando as graças da terra. O que vem da Bahia é do bom, o que vem da Bahia é do bom. Não há registro de sua passagem por algum terreiro de Salvador, apenas pela concha acústica superlotada com um show animadíssimo. E certamente os orixás também gostaram, porque Tim saiu da Bahia se sentindo muito mais leve, apesar das dezenas de acarajés e cocadas. Mas, por via das dúvidas, antes de voltar para casa, ia ficar 10 dias em um hotel em São Paulo com Piau, tocando violão, torrando baurete e comendo, enquanto a chapa esfriava no Rio. Mas, assim que voltou, se viu dentro de outro pesadelo judiciário, esse de tons kafkianos. Aproveitando a sua fama de doidão, 5 anos antes, uma funcionária da Caixa Econômica havia falsificado a assinatura dele e retirado uma quantia de sua conta. Tim era meio louco, mas não era burro e estrilou. Na sindicância, os exames grafotécnicos comprovaram que a assinatura havia sido mesmo falsificada e por quem. A Caixa demitiu a funcionária, pediu desculpas e devolveu a quantia à conta de Tim. 5 anos depois, ele recebeu a visita de um trio de oficiais de justiça com uma intimação para depor como testemunha de defesa da funcionária ladra, que acionara a Caixa. Só no Brasil, de vítima, passei a cúmplice da funcionária que me roubou. Tim achava que ela pretendia dizer que ele mesmo autorizara a falsificação e, como era doidão, tinha se esquecido. Assinou a intimação, mas foi a audiência que ele teve maior prazer
em não ir. Faltava um mês para ser decidido pela Assembleia Estadual se haveria um plebiscito pela emancipação da Barra da Tijuca como município independente do Rio de Janeiro. Se a mudança fosse aprovada, Tim queria se candidatar a prefeito pelo PLG, Partido Liberal Geral. Ninguém acreditou na candidatura, mas a entrevista de lançamento foi um sucesso. O Brasil é uma terra de mestiço pirado querendo ser puro sangue. Passou de branco, preto é. Não existe esse negócio de mulato. Mulato pra mim é cor de mula. Dos artistas do Rio, metade é preto que acha que é intelectual e metade é intelectual que acha que é preto. Nós somos uma pá de índio andando de carro com videocassete em casa. O que nós temos de melhor no Brasil é a música, o futebol e o jogo do bicho e a batata doce. E apontou para o baseado que fumava. Temos que exportar isso. E ainda temos uma Maguila que vai matar o Mike Tyson. De susto, mas vai matar. Os meus cachorros são meus melhores amigos. Tim não chegou a explicitar sua plataforma administrativa, mas a proposta do plebiscito também não vingou, arquivada pela Alerj. A Barra da Tijuca nunca teria um prefeito como Tim Maia. A administração também não era o forte de Tim, mas a sua desconfiança crônica e aguda dos empresários o levou a métodos próprios de gerenciamento da sua carreira. Desde que começou a fazer sucesso, como todos os artistas da época, Tim teve um secretário. O primeiro foi um nordestino de Santana do Desterro, conhecido como Noves Fora. Depois, herdado de Fábio, quando já não podia mais pagar um secretário, o argentino Elvio, que falava gírias cariocas com sotaque portenho e durou pouco. Quem resolvia todos os contratos pessoalmente era o próprio Tim, que achava um absurdo dar 10% a um intermediário. Depois, com a entrada de Paulinho Guitarra, Tim ganhou não só um grande músico, mas, além de um amigo fiel, um faz-tudo que resolvia as paradas e tomava providências. Com a saída de Paulinho, as funções foram assumidas pelo fino e esperto Dom Pi, que, além de ótimo tecladista, passou a ser um secretário de alto nível, educadíssimo, capaz de resolver problemas com qualquer pessoa, até com a polícia. Mas tanto na administração de Paulinho como na de Dom Pi, o secretário oficial era Camarão, um dos vocalistas dos Diagonais, que cantava muito bem e servia a Tim com eficiência e fidelidade. Camarão era da paz, paraibano e evangélico. Não fumava, não bebia, não cheirava e não mentia nem um pouquinho. Era esse o problema. Tim não se importava com a caretice de Camarão, mas ficava furioso quando ele se recusava a mentir para cobradores, gravadoras e jornalistas que ligavam atrás dele. Tomava-lhe o telefone da mão. Então deixa que eu minto. E desconfiava que Camarão bebia escondido. Ele tá crente, que eu tô crente, que ele é crente. Assim como Da Fé se tornaram um cambono de Tim, Piau não era só o guitarrista da Vitória Régia, mas também um secretário informal que cumpria missões extramusicais ilimitadas, inclusive aos sábados, domingos e feriados depois das 21 horas, que eram os horários da Seroma. Na virada dos anos 80, Tim contratou os serviços secretariais do impagável Celinho Matos, que, entre idas e voltas, resistiu a 7 anos de perigos e aventuras. Depois, resgatou seu velho camarada Fábio do fundo do poço para as funções de Smokey Robinson paraguaio, que incluíam o acompanhamento em viagens, fugas, bebedeiras e negociações tensas com a Polícia Federal. Gilberto, um mulato magrelo de Niterói, de pouca instrução, mas muita fidelidade a Tim, ocupou a função nos últimos anos e se celebrizou por um diálogo no aeroporto de São Paulo, informando a Tim sobre um voo atrasado. Me dê uma notícia boa, Gilberto. O avião acaba de aterrorizar, Tim. Não havia contrato e, às vezes, nem salário fixo. Tim pagava aos secretários oficiais, informais e eventuais
na forma de levadinhos espontâneos, quase sempre generosos, quando havia dinheiro no cofrinho. A entrada em cena de Elisete como secretária-geral, acumulando funções afetivas e administrativas domésticas e comerciais, embaralhou ainda mais a movimentada vida empresarial de Tim. A musa passou a dividir com Gilberto e Celinho as negociações das muitas propostas de show que chegavam e Tim decidiu democratizar. Quem atendesse o telefone ganharia 10% de comissão. A regra valia não só para os três, mas para qualquer pessoa que estivesse no apartamento. Uma tarde, Marlene Morbeck foi visitar Tim, o telefone tocou, ela atendeu, vendeu um show para Porto Alegre e recebeu o seu levado. As brigas com Elisete foram se tornando uma rotina. Os barracos se sucediam por qualquer motivo. Nos últimos tempos, Tim não a tratava mais como namorada, mas pior do que uma empregada, sem qualquer respeito. Em noites de triatlon, mandava Celinho ligar para garotas de programa escolhidas nos classificados de jornal e encomendar 2 ou 3. Quando as garotas chegavam para o trelelê, como ele dizia, Elisete se trancava no quarto de hóspedes. Acusada por Tim de traição e expulsa de casa, Elisete alugou um apartamento na rua Silva Teles, na Tijuca, perto do Morro do Salgueiro, fez as malas e deu adeus a Tim Maia e a Sebastião. Ele disse que não queria vê-la nunca mais e mandou que Celinho a levasse de carro com tudo que ela tinha, mas recomendou sussurrando: "Vai levar, mas vê bem onde ela mora e anota o endereço."